Olá pessoal, nosso tema hoje é dimensionamento do capital de giro. Para trabalharmos esse tema, nós vamos utilizar três variáveis, que são as variáveis do modelo dinâmico de análise do capital de giro, que são capital de giro líquido, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Para que nós possamos trabalhar com essas três contas, é necessário a gente trabalhar o balanço patrimonial, principalmente as contas de passivo e ativo circulante. Nós vamos pegar ativo circulante e dividir em ativo circulante financeiro e ativo circulante operacional. E a mesma coisa no passivo, passivo circulante financeiro e passivo circulante operacional. Só para um exemplo, as contas de ativo circulante, as que são do financeiro são contas de caixa, bancos e as aplicações financeiras. Já as contas operacionais, estoque, contas a receber, são as principais. Do lado do passivo, as contas financiamentos e empréstimos são contas financeiras, passivo circulante financeiro. Já as contas fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar são passivo circulante operacional. Mas a gente trabalha basicamente com fornecedores, que é a conta que mais representa o montante de recursos. Quando nós analisamos essas contas do circulante operacional, tanto do ativo e passivo, tem uma relação direta, né? Só que aqui a gente fala de dinheiro. E essa quantidade de dinheiro ela tem uma relação direta com o ciclo, que é o ciclo operacional, que foi um assunto que nós já vimos. Se vocês lembrarem, o ciclo operacional ele é composto do prazo de estocagem mais o prazo de contas a receber. Que, na perspectiva do ciclo, a gente mede em número de dias. Mas esse número de dias, quanto mais dinheiro eu tenho na conta, maior o prazo. Então, observem que tem uma relação direta. No caso nosso agora, a gente vai analisar pela perspectiva de montante financeiro. Lá no ciclo, a gente analisa pela perspectiva de prazo. Mas elas são interligadas. Bom, e o que é a conta capital de giro líquido? O capital de giro líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, é a quantidade de recurso circulante que a empresa tem aplicada no ativo e a quantidade de recurso circulante que ela consegue captar. Então, é as dívidas de curto prazo e o que vai virar disponível no curto prazo. Então, é uma variável interessante para a gente analisar a capacidade da empresa honrar com os compromissos no período de um ano. A outra conta é a conta necessidade de capital de giro. A conta necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Observe que aqui a gente está falando do operacional. A conta necessidade de capital de giro, lá no ciclo operacional, a gente já trabalhou com ela, só que em prazo. Não sei se vocês se lembram que o ativo circulante operacional, lá a gente trabalhou o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de contas a receber. Aqui a gente vai falar em dinheiro. É o estoque, né? A quantidade de dinheiro aplicado em estoque, mais a quantidade de dinheiro na mão do cliente pelo contas a receber. Esse é o volume de dinheiro que eu tenho que colocar lá no ativo. Por outro lado, o passivo no contas a pagar, eu tenho uma fonte de recurso do fornecedor. A diferença é a necessidade de capital de giro. Lá no ciclo a gente trabalha isso em número de dias, aqui a gente trabalha em montante, em volume financeiro. A outra variável é o saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria a gente já trabalha com o financeiro, que é o ativo circulante financeiro, menos o passivo circulante financeiro. Se o saldo de tesouraria for positivo, significa que o ativo é maior que o passivo. Então, a empresa ela tem, para aquela dívida dela de curto prazo, ela tem recurso disponível para honrar com essa dívida. Se for negativo, significa que a dívida de curto prazo da empresa é maior do que a quantidade de recursos que ela tem disponível para honrar com esse compromisso, pensando numa questão de pagamento imediato. Lógico que, se for analisar isso num período de um ano, pode ser que hoje a situação da empresa esteja complicada, mas que ela possa melhorar e ela possa conseguir caixa, conseguir recursos para honrar com os compromissos dentro desse período de um ano. Bom, então eu apresento para vocês aqui uma tabela onde eu apresento o resumo das fórmulas. E se vocês observarem, a gente consegue calcular todas as contas de todos os valores do capital de giro líquido, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, e elas têm relação direta com ativo circulante e passivo circulante. Então, ativo circulante, a gente divide ele em operacional e financeiro, e a mesma coisa no passivo, e a gente consegue, por meio dessa tabela, calcular os indicadores. Bom, na sequência, eu vou abordar dois exemplos. No primeiro exemplo,
onde a situação financeira da empresa está melhor, e um segundo exemplo onde a situação financeira da empresa não está tão boa. E aí a gente vai calcular as 3 variáveis e ao final a gente mostra um resumo das variáveis da empresa para a gente poder analisar um pouquinho a utilização dessas variáveis na análise da empresa. Bom, o primeiro a gente vai abordar a estrutura A, eu chamo de estrutura A, onde o ativo circulante da empresa ele é maior que o passivo circulante. E aí, para a gente trabalhar o capital de giro líquido, a gente vai pegar o ativo circulante e diminuir do passivo circulante. No exemplo, como vocês podem observar aqui, o ativo circulante financeiro é de 30 e o ativo circulante operacional 60. Já o passivo circulante é 20 e o financeiro é 20 e o passivo circulante operacional 40. Então, o capital de giro líquido desta empresa, neste momento que está sendo representado pelo balanço patrimonial, é de 30 reais. A necessidade de capital de giro, conforme a gente viu na forma, a gente trabalha ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. O ativo circulante operacional é de 60 e o passivo circulante operacional de 40. Então, a gente tem um resultado da necessidade de capital de giro de 20 reais. O saldo de tesouraria ele pode ser calculado de 2 formas. A primeira forma, eu posso pegar o passivo circulante operacional e somar com o passivo não circulante e depois diminuir do ativo circulante operacional e o ativo não circulante. Ou, de uma forma mais simples, eu posso simplesmente pegar o ativo circulante financeiro e diminuir do passivo circulante financeiro. Nesse exemplo nosso, o saldo de tesouraria é de 10 reais. Significa que se a empresa tiver que pagar toda a dívida dela financeira, hoje ainda sobra 10 reais para ela no caixa, tendo em vista o dinheiro que ela está no caixa, nos bancos, e nas aplicações financeiras. Bom, esse é um exemplo de uma empresa onde o resultado das variáveis deram bons. Agora vamos para uma situação onde que não é tão boa assim. E se vocês observarem, nesse exemplo, o passivo circulante financeiro da empresa ele é maior do que o ativo circulante financeiro. Então quer dizer que a dívida financeira dela é maior. Já o passivo circulante também é maior do que o ativo circulante. Então, ao calcular o capital de giro, a gente chega num resultado de 15 reais negativo. Significa que, se a empresa tiver que pagar todas as dívidas dela hoje, considerando as contas de ativo financeiro e operacional, ela ainda precisa de mais 15 reais para poder honrar com esses compromissos. Como eu disse, essa situação, ela hoje, representada nesse balanço, ela não está tão boa. Mas, se essas dívidas não forem de curtíssimo prazo, a empresa terá tempo de trabalhar e gerar recursos para honrar com os compromissos. Então, além da gente analisar o resultado das contas, é importante analisar depois, com mais profundidade, esse endividamento. Se esse endividamento é de curto prazo, quando eu chamo de curto prazo, muito curto prazo, né, de 1 mês, 2 meses, ou se eu tenho aí 10 meses, 12 meses para honrar, porque pensando que o circulante são 12 meses. Então, mas só recapitulando, o capital de giro líquido dessa empresa, 15 reais negativo. Já a necessidade de capital de giro, a gente observa que ela é de 5 reais positivo. Mas essa variável ela tem uma perspectiva diferente da capital de giro líquido. Por quê? Quanto menor a necessidade de capital de giro, melhor. Pode parecer estranho, mas por que é assim? Por quê? Porque o passivo circulante operacional é a fonte de recurso da operação da empresa. Basicamente, eu sempre tenho falado disso, fornecedores. Já o ativo circulante operacional é onde o dinheiro está em estoque e contas a receber. Observem que, nesse caso, o ativo ele é maior do que o passivo, mas é pequeno, é pouco mais. Então, boa parte dos 35 reais que a empresa tem no ativo circulante operacional, 30 vem da operação. Quanto maior, melhor. Se o passivo circulante operacional fosse maior, seria melhor. Mas a diferença é pequena comparado com os valores da empresa. Já o saldo de tesouraria é 20 reais negativo. Isso é um resultado não muito bom. Por quê? Porque a empresa ela tem uma dívida financeira, que é o passivo circulante financeiro, de 50 reais e um ativo circulante financeiro de 30. Então, se ela tiver que honrar com todos os compromissos dela, com todas as dívidas delas, ou seja, se ela tiver que pagar esses 50 reais
que é o passivo circulante financeiro hoje, ela só tem 30 disponível, ela precisa de conseguir mais 20. Agora, se ela não tiver que honrar com essas dívidas, né, com esses pagamentos muito de imediato, ela vai ter tempo para poder gerar recurso, né, para honrar com os compromissos. Para a gente analisar agora, olha só o resumo. O capital de giro líquido, na situação A, que é a situação que eu estou considerando como uma situação melhor, ele era de R$30. Então, a empresa ela tinha mais recurso na conta ativo circulante do que na passivo circulante. Já na situação B, o passivo circulante é maior do que o ativo circulante. A necessidade de capital de giro, na situação A, era de 20, na situação B, de 5. Mas, como eu disse, a necessidade de capital de giro, quanto menor, melhor, porque significa que a empresa está conseguindo recurso com as operações para aplicar nas contas, né, estoque e contas a receber, principalmente. E o saldo de tesouraria, ele, na situação A era 10, na situação B ele é menos 20. Na situação A, se a empresa tivesse que honrar com todas as dívidas dela de curto prazo, ainda sobraria R$10, considerando o recurso que ela tinha disponível. Na situação B, ela precisaria de R$20 a mais para honrar com esses compromissos. Bom, a partir dessas variáveis, dá para a gente poder fazer diversas análises. E uma informação importante é que esse modelo é o chamado modelo dinâmico. Então é interessante que se faça essa análise periodicamente para analisar não só o momento, mas para analisar a evolução, para se medir como que está a evolução do andamento das variáveis. Porque imagina a empresa estar numa situação A e ela está caminhando para essa situação B. A gente observa que a gente poderia perceber isso no meio do caminho e tomar decisões para evitar que a situação da empresa piore. Ok? Bom, é isso. Eu desejo a todos sucesso e agradeço.